A figura acima mostra uma máquina de outboard, né, na qual dois recipientes estão ligados por uma corda de massa desprezível. Novamente, né, a corda de massa desprezível, que passa por uma polia sem atrito, também de massa desprezível. É, só um detalhe aqui, nesse capítulo 5 sempre não vai, questões não vai ter atrito, eles vão desprezar, né, a questão da massa, de uma corda, de uma polia. Já no capítulo 6 vocês vão ver lá a presença do atrito, certo? A única, basicamente, será a diferença entre esse capítulo 5 e o capítulo 6. Mas tem outras coisas também, mas são poucas. E aí ele continua dizendo, ó, no instante t igual a zero, o recipiente um tem massa de 1,30 kg. É bem semelhante, né, à segunda questão. E o recipiente 2 tem massa de 2,80 kg. Mas o recipiente um está perdendo massa por causa de um vazamento. Há uma taxa constante de 0,200, ou 0,2, né, quilogramas por segundo. A que taxa o módulo da aceleração dos recipientes está variando? Letra A, no tempo, né, em t igual a zero, então no tempo zero. Letra B, no tempo igual a 3 segundos. E na letra C ele fala em que instante a aceleração atinge o valor máximo. Então, vamos lá, passo a passo. Ele quer saber qual é a taxa de aceleração, certo? Dos recipientes no tempo, na letra A, ele quer saber no tempo igual a zero. Só, Carlos. Beleza, Carlos. De boa, vai lá. Ah, só repetindo aqui, vai, como a gente tá gravando, depois, assim que chegar no meu e-mail, eu envio para vocês. Beleza, tranquilo. Eu envio para vocês o link aqui, beleza? Então vamos lá, voltando aqui, né? Ele quer saber, né, a aceleração, né, a que taxa o modo de aceleração dos recipientes está variando, primeiramente no tempo t igual a zero e depois no tempo igual a 3 segundos. Então vamos focar nessa letra A e na letra B primeiro, beleza? Então é isso, pessoal, vamos lá. Então, primeiramente, né, a gente vai analisar no tempo igual a zero. No tempo igual a zero, a massa, né, do recipiente um, ela é de 1,3 quilogramas, né? É isso que ele fala aqui, ó. O recipiente um tem massa de 1,3 quilogramas. E o recipiente 2 tem massa de 2,8 quilogramas. Isso no tempo igual a zero, certo? Por quê? Porque ele fala, né, que o recipiente um ele está perdendo massa. Então, depois do tempo igual a zero, pelo fato dele estar perdendo massa, né, essa massa vai mudando. Né? Então, no tempo igual a zero é 1,3. Só que no tempo, em tempos posteriores, essa massa ela vai diminuindo no tocante, né, no caso, ao bloco, ao recipiente um, beleza? Então, no tempo igual a zero, a massa do recipiente 1 é 1,3 e a massa do recipiente 2 é 2,8 quilogramas. E aí ele falou, né, que existe esse recipiente 1, como ele está perdendo massa, ele está perdendo a uma taxa de 0,200 quilogramas por segundo. Se ele está perdendo, significa que a nossa derivada vai ser negativa. Então, quando a gente fala de variação, né? Todas as questões de física, quando estiver o nome variação, é derivada ali, certo? Então significa que está variando. Variando o quê? Pode estar variando uma velocidade, está variando uma aceleração, está variando, enfim. Então significa que a gente vai utilizar derivadas. Então a taxa de variação ela é constante e aí eu coloquei aqui, ó, a derivada no caso do recipiente de massa um em relação ao tempo, né, porque ele está variando, é igual a menos 0,2 quilogramas por segundo, certo? Então, a cada segundo, esse recipiente está perdendo 0,2 quilogramas, beleza? E aí, pessoal, a gente viu lá na segunda questão que a aceleração a gente descobriu que é esse valor aqui, né? Aceleração vai ser igual a massa 2 menos m1 dividido por massa 2 mais m1 vezes g. Por que a gente vai utilizar a mesma equação? Porque os valores são os mesmos. Né? O recipiente 1 é 1,3, o recipiente 2 é 2,8. Enfim, é a mesma imagem, né?
que a gente utilizou lá na questão 2, certo? Então, a aceleração, a gente descobriu na segunda questão que é esse valor aqui, beleza? Como ele quer saber, né, a taxa de variação em relação ao tempo, e aí agora a gente vai, como eu falei para vocês no início, relembrar algumas coisas lá do cálculo. Primeiramente, ele quer saber na letra A em relação ao tempo igual a zero, né? Não sei se vocês lembram, mas lá ele falava no tempo igual a zero. Então, qual vai ser a taxa de variação em relação ao tempo? A gente vai utilizar aqui a regra da cadeia, né? Então, até eu coloquei aqui do lado, antes de eu explicar aqui, que essa equação aqui eu já coloquei direta, já utilizei aqui a regra da cadeia. A regra da cadeia, né? Lá no cálculo 1, vocês, só para relembrar, se a gente tem uma função y, né? E y é uma função que depende de u, e esse u é uma outra função que depende de x, como é que a gente descobre a derivada de y? Então, a derivada de y vai ser igual à derivada da função em relação a u vezes a derivada de u, certo? Lá no cálculo 1 vocês estudaram isso, que pode ser representada por essa expressão aqui, ó. A derivada de y em relação a x, porque no caso aqui o u, né, está em função de x. Então, qual vai ser a derivada de y em relação a x? Vai ser igual a derivada da função em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Beleza? Então, essa expressão aqui, pode ver que é bem semelhante ao que eu coloquei aqui, certo? A gente vai fazer o seguinte. Primeiramente, se eu quero saber a taxa de variação, né, dos recipientes em relação ao tempo, primeiramente eu vou ter que fazer a taxa de variação em relação ao bloco 1. Por quê? Porque o bloco 1 está perdendo, né, massa. Então, se ele está perdendo, é porque a gente precisa, porque tem uma derivada ali, né? Ele está perdendo massa, vezes a derivada desse bloco 1, desse recipiente 1, em relação ao tempo. Beleza? É até semelhante aqui, ó. Vocês vão dar aqui de cálculo. Vocês perceberem aqui, ó, que tem T, né? Ó, dA em relação ao tempo. Aqui a gente tem dy em relação a x. No final tem que ter dt aqui, igual aqui, ó. A gente tem dx. Então, tá totalmente correto aqui. Então vamos lá. Primeiramente, né, a gente tem que fazer uma outra manipulação algébrica aqui, para poder a gente continuar no cálculo, em relação à aceleração. Então, a equação da aceleração é essa daqui, né? Ó. Essa aqui é a nossa equação da aceleração. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu vou pegar esse m2 mais m1, que está dividindo, e eu vou jogar ele para cima, e eu jogando ele para cima, ele vai ficar elevado a um expoente menos 1. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, a aceleração, ela vai ser igual ao m2 menos m1 vezes g. Então, eu repeti só isso aqui que está aqui em cima, certo? Vezes o m2 mais o m1. Então, eu peguei o que estava dividindo, joguei para cima, né? Só que eu elevei a menos 1, certo? Essas regrinhas matemáticas lá da oitava série que a gente aprende. A outra coisa que eu queria que vocês lembrassem lá do cálculo 1 é a regra do produto, né? Então, quando eu tenho o produto entre duas funções, o que eu vou fazer? Aqui, ó, a regra do produto. Isso aqui vai ser igual a derivada. Então, eu tenho aqui, né, duas funções, u vezes v. Então, isso aqui vai ser igual a derivada de u vezes a função v, certo? Mais a função 1 vezes a derivada de v. Beleza? Por que eu quero que vocês vejam isso aqui? Porque pegando essa ideia e jogando e vindo para cá, para aceleração, tudo isso aqui, ó, o m2 menos m1 multiplicado pelo g, tudo isso aqui é como se fosse u, certo? Vezes, e o m2 mais o m1 elevado a menos 1 é como se fosse a função v, beleza? Então, a gente agora vai aplicar a regra do produto para calcular a taxa de variação em relação ao tempo, beleza? Ah, então, peraí, deixa eu ver aqui um detalhe. Ah, saquei. Pessoal, uma coisa aqui que eu esqueci de mostrar para vocês. Primeiramente, né, a gente está calculando a derivada de A em relação ao M1.
Por quê? Que é esse valor aqui, ó, eu estou passando a setinha. Primeiramente, a gente tem que calcular isso aqui, porque a taxa de variação da massa 1 em relação ao tempo, ele já deu, né? Tá até aqui em cima, eu coloquei aqui, ó. A taxa de M1 em relação ao tempo é de menos 0,2 kg por segundo, certo? Que é a quantidade de massa que o bloco 1 está perdendo. Então a gente já tem ela aqui. O que a gente precisa descobrir é a derivada de A em relação a quem? A massa 1, que é isso aqui onde eu estou passando o mouse. Beleza? Então a gente precisa descobrir esse valor aqui. E aí, o que a gente fez aqui? Então aqui eu repeti. Então eu vou calcular a derivada da aceleração em relação à massa do bloco 1. Então tá aqui, ó, dA é igual a dm1, beleza? E aí eu vou aplicar o quê? A regra do produto, certo? E aí aplicando a regra do produto, o que que eu tenho aqui? Eu vou primeiramente, se vocês olharem aqui, ó, regra do produto, primeiramente eu vou calcular a derivada de U. Então, a derivada de U é tudo isso aqui, certo? Então, como eu estou derivando em relação à massa 1, então a derivada em relação à massa 1, que é essa daqui, ó, significa que aqui a gente tem uma constante, isso aqui vai para zero, certo? E como eu estou derivando a M1, isso aqui vai ser igual ao quê? A 1, né? Então, eu derivei aqui a massa de 1, isso aqui vai ficar 1, que na verdade vai ficar menos 1, né? E aí, menos 1 multiplicado por g vai ficar quem? Menos g. Beleza? Então, esse é o valor da derivada da função u aqui. Eu considerei isso aqui como 1. Então, vai ser menos g. Vezes, aí olhando aqui, né, para a regra do produto, vezes quem? Vezes v. E v é tudo isso aqui, ó. Certo? Então, eu vou ter massa 2 mais massa 1 elevado a menos 1. Tranquilo? Mas, e aí o que é que eu tenho que fazer? Eu vou repetir agora o U, certo? Então, quem é o U? É M2 menos M1 vezes G. Então, aqui, ó, M2 menos M1 vezes G, certo? Isso aqui é o valor de U. Vezes quem? A derivada de V. E aí, a derivada desse V aqui vai ser quem? Como eu estou, vou fazer a derivada de V, então eu vou pegar esse menos 1 aqui, né? E ele vai passar para cá descendo, vai ficar menos 1. Então, aqui, ó, coloquei menos 1, vezes, repito a função de dentro, M2 mais M1. Então, aqui, ó, M2 mais M1, elevado e estava menos 1 e eu elevo ao menos 1 lá em cima também, né? Então, menos 1 menos M1, menos 1 vai ficar menos 2 aqui em cima, beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Continuando aqui o raciocínio, eu tenho que... o M2 mais o M1 está elevado a menos 1, isso aqui eu posso deixar ele dividindo, né, pelo o menos g aqui, só que como está elevado a menos 1, o 1 vai ficar positivo, certo? Então vai ficar menos g dividido por M2 mais M1, certo? Eu só inverti, né? Porque no início a gente tinha, né, na aceleração lá em cima, o g aqui, ó, por M2 mais M1. Só que precisa fazer isso para poder aplicar a regra do produto, fazer essa manipulação algébrica. Então eu voltei ao que era antes, né? Então menos g dividido por M2 mais M1, certo? Mas, aí agora eu tenho isso aqui. Então eu repeti aqui, ó, M2 menos M1 vezes g, vezes... E aqui eu fiz a mesma coisa, né? Ó. Como está elevado ao menos 2, eu posso colocar como menos 1 dividido por M2 mais M1, só que o 2 estava negativo, aqui embaixo ele fica positivo, certo? Então vai ficar menos 1 dividido por M2 mais M1 elevado ao quadrado. E aí, continuando aqui, então a taxa de variação, né, da aceleração em relação ao bloco de massa M1 vai ser igual. Eu vou repetir aqui, ó, menos G dividido por M2 mais M1, então passei para cá. E tudo isso aqui está multiplicando isso aqui, né? E aqui a gente tem menos 1. Então vai ficar o quê? Vai ficar menos, que é menos 1, né? Vai ficar M2 menos M1 vezes o G, certo? Isso aqui multiplica esse menos 1 aqui, vai ficar aqui, dessa forma. Dividido por M2 mais M1 elevado ao quadrado, certo? Vamos lá, que tem mais continha. E aí eu vou tirar o mínimo múltiplo comum,
certo? Então, o mínimo múltiplo comum, no caso aqui, de M2 mais M1 e de M2 mais M1 ao quadrado, vai ser quem? O M2 mais M1 ao quadrado, não é isso? Então, repetir aqui, ó, o M2 mais M1 ao quadrado, beleza? Isso aqui eu coloquei entre parênteses, porque se vocês observarem, aqui está menos e aqui está menos, certo? Então, eu coloquei o sinal negativo para fora, né, do parênteses, porque se eu multiplicar esse sinal novamente aqui, volta à expressão anterior. Então, o M2 mais o M1 elevado ao quadrado, que vai ser o valor aqui do mínimo múltiplo comum. Se eu pego o M2 mais o M1 ao quadrado e divido por M2 mais M1, vai sobrar quem? M2 mais M1, na divisão, né? E aí, M2 mais M1 vezes G, vai ficar quem? G M2 mais M1. Mais, se eu dividir M2 mais M1 ao quadrado pelo mesmo valor que está aqui em cima, vai sobrar quem? Vai sobrar 1, né? Vai ser igual a 1. Então, 1 vezes tudo isso aqui em cima vai ser igual mais G M2 menos M1, certo? Eu só troquei aqui, o G estava aqui, eu coloquei ele aqui. E aí, pessoal, o que a gente fez aqui? Agora eu multipliquei esse G aqui pelos valores que estão dentro dos parênteses, certo? Então, repeti aqui o sinal negativo, coloquei entre parênteses. Aí, G vezes M2, GM2, mais G vezes M1, G aqui, né? G vezes M1, mais. Aí, fazendo um chuveirinho aqui, GM2 menos o G vezes M1. E aí, eu posso cortar aqui, né? Ó, esse GM1 menos esse GM1, posso cortar aqui esses dois valores, certo? E aí, a gente tem aqui G multiplicando pela massa 2 e o G multiplicado pela massa 2. Então, vai ficar, como está tudo isso aqui multiplicando pelo sinal negativo, né? Vai ficar menos 2m2g, certo? Dividido pela massa 2 mais m1 ao quadrado. Então, esse é o valor lá, né? O dA é a taxa da variação em relação ao bloco 1, beleza? Então, pessoal, na nossa equação lá, como ele quer saber a taxa de variação em relação ao tempo, ó, voltando aqui, que é esta equação aqui, né, que a gente descobriu por meio da regra da cadeia, como eu expliquei para vocês, a gente só precisava descobrir o dA dividido, né, aqui pelo a taxa de variação em relação à massa 1, certo? Porque esse outro valor aqui a gente já tem aqui em cima, que é o menos 0,2 kg por segundo. Como a gente já descobriu, né, agora é só jogar lá. Vai ficar, ó, a taxa de variação em relação ao tempo vai ser igual, que é o dA dm1, né? Então, a gente já descobriu aqui, então vou substituir aqui o valor, vezes a taxa de variação da massa 1 em relação ao tempo. E agora é só substituir os valores, né? Então, a taxa de variação, né, em relação ao tempo vai ser igual a menos 2 vezes a massa do bloco 2 é 2,8, então substituir aqui 2,8 vezes a aceleração em queda livre, que é 9,8. Dividido a massa 2, 2,8, massa 1 é 1,3, beleza? Tudo isso fica ao quadrado vezes, e aí, né, a taxa de variação do bloco em relação ao tempo, do recipiente 1, né, na verdade, é igual a menos 0,2. Então, quando você fizer essas equações, isso aqui vai dar a taxa de variação vai ser igual a 0,653 metros por segundo ao cubo. E aí a pergunta, né? Por que esse S aqui está elevado ao cubo? Então, eu vou explicar para vocês esse detalhe, mas essa é a resposta lá da letra A, beleza? É 0,653 metros por segundo ao cubo. Agora, o que seria esse segundo ao cubo? Por que tem que ficar segundo ao cubo? Na unidade, né, quando a gente utiliza, né, por exemplo, a unidade de tempo é segundos, né? É fácil o que significa segundos? É fácil da gente entender. Se a gente quer saber a unidade de metros, né? É, tipo, de um valor, de um número assim, metros, quilômetros, enfim, é tranquilo. Agora, quando a gente encontra, né, segundo ao quadrado, segundo ao cubo, o que significa isso? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente está falando de aceleração, né, a unidade da aceleração no sistema internacional é o metros por segundo ao quadrado, né? Então, o que significa esse metro por segundo ao quadrado? Qual o significado para isso? Esse metro por segundo ao quadrado, eu até copiei aqui e escrevi assim, ó, equivale à variação de 1 metro por segundo na velocidade
no intervalo de 1 segundo. Então vamos lá. A variação da velocidade é o quê? É a aceleração, certo? E a gente aprende que a velocidade, a gente calcula ela, né, metros por segundo ou quilômetros por hora, mas vamos lembrar aqui, falando aqui de metros por segundo. Então, a velocidade é metros por segundo. E o que seria, no caso, a aceleração, né? Então, a variação desta velocidade me dá a aceleração. E a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Qual é o significado físico? A gente tem uma velocidade que está variando, por exemplo, 1 metro por segundo, e essa variação dessa velocidade a gente vai calcular dentro de 1 segundo, certo? E aí, isso é a minha aceleração. A variação da velocidade, que está dada em metros por segundo, né? A variação, isso vai me dar a aceleração. Por isso, né? Essa velocidade que está em metros por segundo, ela vai ser avaliada dentro de 1 segundo, e aí fica metros por segundo ao quadrado, né? Porque esse segundo é como está aplicando, segundo vezes segundo, beleza? Tá lá a velocidade metros por segundo, e está sendo avaliado dentro de 1 segundo, então esse segundo acaba se multiplicando, por isso fica segundo ao quadrado. Já nesse exemplo da gente, a gente tem 1 segundo ao cubo. E o que significa isso? E aí, aqui está um significado, né, do porquê ficar ao cubo. Porque a gente aplicou a regra da cadeia. E a regra da cadeia, a gente tem o quê? Duas variações, certo? Então, o que significa 1 metro por segundo ao cubo? Equivale à variação de 1 metro por segundo ao quadrado na aceleração no intervalo de 1 segundo. Beleza? Então, por isso que vai ficar 1 metro por segundo ao cubo, certo? É porque, quando a gente está fazendo os cálculos, né, a gente não coloca as unidades. Mas se caso você for fazer lá os cálculos colocando as unidades, né, como a gente fez aqui, ó. Aqui, ó. Coloquei os valores, certo? Aqui. Só que eu não coloquei as unidades, né? Porque senão fica muito poluído, né? Vamos dizer assim. Fica muito extensa a conta. Mas se caso você for fazendo, colocando as unidades, a gente tem aqui, ó. A massa do bloco 2 então vai ser dada em quilogramas, né? E a gente vai ter 9,8 aqui, que é a aceleração de queda livre, que vai ficar metros por segundo ao quadrado, certo? E aqui a gente vai ter também, né? O menos 0,2. Se a gente for colocando aqui as unidades, então aqui ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. O quilogramas lá, o metro por segundo ao quadrado, vezes o quilogramas por segundo. E lá embaixo, né, no denominador, isso aqui, ó, como nós estamos aqui, ó, duas massas, M2, M1, aqui vai ser 2 quilogramas e como está elevado ao quadrado, vai ficar quilograma ao quadrado. Então, aqui fica quilograma ao quadrado. Então, a gente tem aqui, ó, se eu cortar esse quilograma, esses 2 quilogramas aqui, eles vão ser cortados com esse quilograma que está ao quadrado, e vai sobrar quem? M, S ao quadrado, vezes 1 sobre S. Então, por isso que vai ficar M dividido por S ao cubo. Beleza? E aí, repetindo, né? Fica S ao cubo porque justamente a gente aplicou a regra da cadeia. E na regra da cadeia a gente tem duas variações, né? Como a gente viu aqui, cadê a nossa equação? Aqui, ó, aplicando a regra da cadeia, a gente tem duas taxas de variação aqui, beleza? Então, só queria atentar para vocês a esse detalhe que fica lá embaixo, o valor fica metro por segundo ao cubo, que é o valor que a gente encontrou aqui. Na letra B, né, eu acho que ele vai querer no tempo de 3 segundos, não é isso? Qual é a taxa, né, o modo da aceleração dos recipientes, que está variando no tempo igual a zero, a gente já fez a letra A, e no B agora ele quer saber no tempo igual a 3 segundos. Ah, é só substituir o 3 segundos lá na equação? Não. Tem um detalhezinho que tem que ser observado. Então, o recipiente 1, né, a gente viu lá que ele está perdendo massa, não é isso? A questão fala que ele está perdendo massa. Então, a gente precisa saber qual é a massa do recipiente 1 no tempo igual a 3 segundos. Primeiramente, a gente precisa saber qual é a massa dele no tempo igual a 3 segundos, certo? No tempo igual a zero, ele é de 1,3, né? Só que no tempo igual a 3 segundos, qual é o valor da massa? E aí a gente tem que se atentar, né, com algumas habilidades que a gente aprende lá no ensino médio, como a gente pode formar uma equação, né, para
para a gente descobrir a massa dele no tempo igual a 3 segundos. Beleza? Essa equação aqui é bem parecida lá com a função, né? Função do primeiro grau. Enfim. Então, a massa do recipiente 1, no tempo igual a 3 segundos, ela vai ser dada por meio dessa equação aqui, certo? Ela vai ser igual a massa 1, então o seu valor, mais a taxa de variação, certo? Que no caso ele está perdendo massa, né? E se por acaso ele estivesse ganhando massa? Aí é por isso que a gente coloca aqui a taxa de variação, porque ele poderia estar ganhando massa também, né? Então, a taxa de variação vezes o tempo, certo? Porque essa taxa de variação aqui, ela tem que multiplicar pelo tempo. Vou somar, né, com a massa dele mesmo, para mim saber a massa naquele determinado tempo. Então, a massa 1 vai ser igual a massa 1 mais a taxa de variação multiplicada pelo tempo. Beleza? Quando eu colocar os valores aqui, pode ser que fique mais claro. E qualquer dúvida, vocês podem ligar aí o microfone. Então, o que a gente fez aqui? A massa 1 vai ser igual. Qual é o valor da massa 1? É 1,3, certo? E aí, qual é a taxa de variação, né, da massa que ele está perdendo? É de menos 0,2, certo? E aí, vezes quem? Ele quer saber no tempo igual a 3 segundos. Então, no T aqui, eu vou colocar quem? Vou colocar 3. Beleza? Isso aqui vai ser igual a 1,3. E menos 0,2 vezes 3 vai dar quem? Menos 0,6. 1,3 menos 0,6, isso aqui vai ser igual a 0,7 quilogramas. Então, o recipiente 1, ele vai ter 0,7 quilogramas no tempo igual a 3 segundos. Beleza? E aí, pessoal, ele quer saber a taxa, né, a aceleração dos blocos, não é isso? Vamos lá, voltar aqui, ó. A qual taxa o modo da aceleração dos recipientes está variando? Então, a gente está calculando a variação de uma aceleração, né? Por isso que a gente aplica a regra da cadeia. Então, eu descobri aqui a massa, né, no tempo de igual a 3 segundos, e agora eu só vou substituir na minha equação, né, da taxa de variação, que eu coloquei lá em cima, que é essa daqui, ó, repeti ela aqui, certo? E aí eu descobri, né, a taxa de variação em relação ao recipiente 1, que é esse valor aqui que a gente descobriu, não é isso? Menos 2 vezes a massa 2 vezes g, enfim, dividido por massa 2 mais m1 elevado ao quadrado, vezes a taxa de variação do recipiente 1 em relação ao tempo. E aí, olha o detalhe aqui, ó, porque a gente vai substituir aqui a massa 1, mas ele quer saber no tempo igual a 3 segundos. Então aqui não vai ser 1,3, né? Que era o valor quando ele estava no tempo igual a zero. Aqui vai ser o 0,7, que a gente descobriu lá, beleza? Então por isso que a gente tinha que atentar àquele detalhe. Então, a variação em relação ao tempo vai ser igual. Aí agora eu só vou substituir os valores, né? Então, menos 2 vezes massa 2, 2,8, vezes quem? G, 9,8, dividido por 2,8, que é a massa 2, mais a massa 1, que no caso perdeu massa, né? Do tempo 0 ao tempo 3. E agora ficou 0,7 elevado ao quadrado. E essa taxa de variação, né, é de menos 0,2. Quando você fizer essas continhas aqui, você vai ver que vai ser igual a 0,895 metros por segundo ao cubo. Beleza? Então essa era a resolução da letra B, pessoal. Certo? Na letra C, o que ele pede? Letra C. Em que instante a aceleração atinge o valor máximo? Então, olhando aqui para essa figura, né? O recipiente 1 ele está perdendo massa. Isso significa que, conforme ele vai perdendo essa massa, esse bloco 2 ele vai descendo com mais velocidade para baixo, né? E aí, ele quer saber a taxa de variação, né? Em que instante a aceleração atinge o valor máximo. E aí, pessoal, o valor máximo, né, da aceleração vai ser quando esse recipiente 1 não tiver mais massa, né? Quando a massa dele for zero, então a gente vai atingir a aceleração máxima, né, desse sistema aqui, que é formado por esses dois blocos, certo? Então, M1 tem que ser quem? Zero, para a gente atingir a aceleração máxima. E aí, né, isso aqui sendo zero, isso aqui desce tudo
para baixo, né? E aí atingindo a aceleração máxima. Então vamos lá, na letra C, ó, vamos ver aqui a resolução. Então, para a gente saber a aceleração, M1 tem que ser igual ao quê? A zero, certo? E aí a gente pega lá a nossa equação, né, que a gente fez para descobrir a massa em um determinado tempo. Então foi essa equação aqui que a gente fez lá em cima, né? M1 vai ser igual a M1 mais a taxa de variação do recipiente 1 em relação ao tempo vezes o tempo. E aí o M1 é quem? É zero, né? Para poder atingir a aceleração máxima. Isso aqui vai ser igual. A massa 1 vai ser igual a 1,3, certo? Mais a taxa de variação é menos 0,2 vezes quem? O tempo. Como ele quer saber o tempo, né? Não é isso? Em que instante a aceleração atinge o valor máximo? Ele quer saber o instante. E aí a gente sabe que é quando a massa do recipiente 1 é igual a zero. E aí ficou fácil agora, né, gente? Então, isso aqui está positivo, passa para o outro lado negativo. E esse aqui está multiplicando o t, passa para o outro lado dividindo, né? E aí, né, a gente tem a divisão entre dois valores negativos, 1,3 dividido por 0,2. Então, esse tempo vai ser de 6,5 segundos. Desculpa. Então, quando ele atingir o tempo de 6,5 segundos, né, o sistema terá uma aceleração máxima. A aceleração máxima será no tempo de 6,5 segundos. Beleza, pessoal? Então, minha gente, era essa as duas resoluções, as duas questões que eu preparei aqui para vocês. Bem longa, né? As questões. E aí, qualquer dúvida, vocês podem agora ligar o microfone, a gente repete aqui. Queria um de vocês. Alguma dúvida? Eu tenho, professor, na questão 3, quando a gente fez a derivada Questão de, 3 é, da Marcelo? aceleração, sim, Beleza. quando a gente fez Certo. a derivada da aceleração pela massa de M1, a conta ficou, o G, no caso, ficou negativo. Aí meio que eu não assimilei bem o porquê disso, nesse ponto aí. Certo. Tu falou que o G ficou negativo, não foi? Isso, mesmo nesse Deixa eu ponto ver aí, aqui. nessa setinha embaixo. Ah, aqui, né? Certo. Deixa eu... Isso. Pronto. Porque ele ficou negativo. Ó, aqui, não sei se você entendeu bem. Aqui, qualquer dúvida você pode falar. Eu explico novamente. Aqui é a regra do produto. Isso aqui tranquilo para tu? Tu tá lembrado lá de cálculo 1, isso aqui? Sim, sim. Pronto, tranquilo. Então, se a gente olhar aqui, ó, para nossa equação da aceleração, tudo isso aqui, né, o M2 menos o M1 vezes G, vai ser o U, certo? Então, considere isso aqui. É porque eu acabei achando aqui, colocando só como se fosse esse, até o parênteses aqui, mas não, é até o G. Porque aqui a gente tem a outra multiplicação. Então, tudo isso aqui é o U, beleza? E tudo isso aqui vai ser o V. Então, vamos lá. Olhando para aqui, ó, para a regra do produto, primeiramente eu vou derivar U, certo? Então, como é aqui, ó, a derivada de A em relação a quem? A massa 1, né? Então, eu vou derivar U aqui, ó, tudo isso aqui em relação a quem? A massa 1, beleza? Então, quando eu derivar, percebe que massa 1 aqui está multiplicando com quem? Com G, né? Então, quando eu derivar em relação à massa 1, vai ficar quem? Vai ficar 1 aqui, certo? Então, a derivada aqui em relação à massa 1 é quem? É 1, beleza? E, no caso, como aqui está negativo, então vai ficar quem? Menos 1, certo? É que nem, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. Se eu derivar uma função em relação a x de 2x, então vai sumir quem? Vai sumir o x e fica quem? O 2. Então o que acontece aqui, ó? Como eu estou derivando em relação a m1, então vai sumir o m1 e vai ficar quem? 1. Então aqui fica menos 1 vezes g. Então menos 1 vezes g fica quem? Menos g aqui, certo?
E aqui o M2, como eu não estou derivando em relação à massa 2, a derivada de uma constante é zero, certo? Então, aqui soma isso aqui. E aí isso aqui fica menos um vezes G fica menos G. Era só essa a tua dúvida? Se tiver outra, você pode falar aí. Não, só essa, apenas Deu essa. para entender? Deu sim, professor. Deu sim. Boa.